Olá! Hoje a gente vai investigar a história e o impacto de um aparelho que, nossa, virou quase parte da gente, né? O iPhone. Exato. A gente tem aqui uma análise bem detalhada, que se inspirou em partes do podcast Conexão Digital e que vai fundo na criação e na evolução dele. Uhum. A nossa ideia é ir além da tecnologia em si, sabe? Tentar entender como o iPhone não só mudou o jeito como a gente lida com o digital, mas, assim, redesenhou todo o cenário tecnológico. Pois é. É meio doido pensar que esse retângulozinho de vidro virou, para tanta gente, a primeira coisa que se vê ao acordar e a última te dormir. É verdade. Então, vamos tentar desempacotar isso. Como é que um aparelho só causou uma mudança tão grande? Olha, esse é um ponto de partida excelente, porque o iPhone ele é bem mais que só um produto de sucesso, né? Ele foi um divisor de águas, cultural, tecnológico. Ele mudou o que a gente esperava de um telefone e, por consequência, como a tecnologia devia interagir com a gente. Entender essa história é entender muito da tecnologia que está aí hoje. E para a gente ter uma ideia dessa revolução, como é que era o mundo dos celulares antes? Antes de 2007. O que o pessoal usava? Era um cenário bem diferente, viu? Muito mais quebrado, digamos assim. Cada aparelho tinha seu forte e sua especialidade. Tipo a Nokia. Imbatível na bateria, na qualidade da ligação e, claro, o jogo da cobrinha, né? Quem não lembra? Nossa, clássico. Para o pessoal de empresa, o rei era o BlackBerry, aquele teclado físico QWERTY, ótimo para e-mail, era um diferencial enorme na época. Sim, lembro bem. Aí tinha também os ícones de design, tipo o Motorola Razr, super fininho e estiloso. Ah, esse era chique. E para música? Bom, aí tinha o iPod, da própria Apple, mas era outra coisa, um aparelho separado só para isso. Então, era comum a pessoa andar com vários aparelhos no bolso. Um para ligar, outro para e-mail, outro para música. Hoje parece tão pouco prático. Exatamente. Para muito profissional ou para quem gostava mais de tecnologia, era a norma. Tinha o celular básico, talvez um Palm, um BlackBerry para o trabalho, e um MP3 player ou iPod. Entendi. Já existiam os tais smartphones, mas, olha, eram coisas de nicho. A análise que a gente viu comenta isso. Rodavam sistemas complicados, a interface não era nada amigável, tinha que aprender a usar. Ah, não era plug and play. Não mesmo. Eram vistos mais como ferramenta para técnico, para executivo, sabe? Não para o consumidor comum. A ideia de um aparelho só que fizesse tudo bem e de um jeito simples, isso não existia de verdade no mercado de massa. E nesse cenário, como é que a Apple, que na época era super ligada ao Mac e ao fenômeno do iPod, resolveu entrar nessa briga? Uma empresa de computador e música fazendo telefone. Como surgiu isso? Então, foi um processo que começou com aquele sigilo total, bem típico do Steve Jobs, né? O projeto era conhecido internamente como Project Purple. E o mais curioso, que a fonte detalha bem, é que a origem não foi um telefone. A Apple estava, na verdade, explorando tecnologia de tela sensível ao toque, pensando num tablet primeiro. Um tablet. Antes do telefone. Isso. Só que aí o Jobs olhou para o mercado de celular e viu uma brecha enorme. Ele achava os celulares da época burros, sabe? Complicados, design sem graça. Ele viu um espaço para inovar onde os outros talvez vissem um mercado já estabelecido, talvez até saturado. Precisamente. Ele percebeu que aquela tecnologia multitoque que estavam desenvolvendo para o tal tablet podia ser a chave para reinventar o telefone. A visão era muito ambiciosa. Qual era a visão? Era criar um aparelho que juntasse a simplicidade e a experiência do iPod com um comunicador de internet móvel de verdade e um telefone revolucionário. Tudo num só. 3 em 1? Exato. A missão para a equipe era essa, fundir essas três coisas, telefone, iPod e internet num único aparelho que fosse, acima de tudo, intuitivo, fácil de usar e desejável, claro. Uma aposta bem alta, considerando quem já estava no mercado. Certo, a visão era clara. Mas qual foi a grande virada? A sacada, o elemento que realmente diferenciou o iPhone de tudo que já existia. Acho que aqui a coisa começa a ficar fascinante. O ponto de virada foi, sem a menor dúvida, a interface. O jeito de interagir com o aparelho. A decisão mais radical e que muita gente na indústria achou loucura na época. Qual foi? Foi abandonar completamente o teclado físico. Jogaram tudo numa tela grande, sensível ao toque, que dominava a frente do aparelho. Tem que lembrar que o teclado físico era visto como essencial, né, para digitar e-mail, mensagem. Verdade, o BlackBerry era o rei por causa disso. Exato.
Mas a Apple foi além. Eles introduziram gestos multitoque que hoje parecem óbvios, mas, nossa, eram revolucionários. Tocar para selecionar, deslizar para navegar. E o famoso gesto de pinça, né? O Pinch to Zoom, esse foi demais. O gesto de pinça para ampliar a foto, página da web, era quase como se você estivesse manipulando o conteúdo digital direto com os dedos, sabe? Sem intermediário. Essa interação direta parece que foi a chave mesmo. E a apresentação do Jobs em 2007 mostrando isso ao vivo, aquilo ficou para a história, né? Com certeza, aquele keynote de 9 de janeiro de 2007 é parte da história da tecnologia. A análise até relembra a reação da plateia quando Jobs mostrou o Pinch to Zoom. Primeiro um silêncio, tipo, o quê? E depois uma explosão de aplausos. Uau! Naquele momento, acho que caiu a ficha para todo mundo que algo fundamental tinha mudado ali. O fascinante é ver como essa aposta contra a maré, tirar o teclado físico, não só deu certo, como definiu o padrão dos smartphones que a gente usa hoje. Totalmente. E não dá para esquecer a jogada de marketing, né? O Jobs anunciou 3 produtos revolucionários: um iPod touchscreen, um celular e um comunicador de internet. E aí? Para depois revelar que era tudo uma coisa só. Ele criou uma expectativa gigantesca. Uma aula de apresentação, sem dúvida. Mas o primeiro iPhone, mesmo sendo revolucionário, foi só o começo, certo? O que veio depois, que realmente, assim, cimentou o lugar do iPhone na história e no nosso dia a dia. Exato. O aparelho em si e a interface foram disruptivos, claro. Mas a transformação mais profunda, o que levou o iPhone de um gadget excelente para uma plataforma que mudou indústrias inteiras, isso veio um ano depois, em 2008. 2008. O que aconteceu? Veio o iPhone 3G e, o mais importante, a Apple Store. Ah, loja de aplicativos. Hoje parece tão básico, né? Mas na época foi uma mudança e tanto. A fonte deve destacar bastante o impacto disso, imagino. Totalmente. A ideia de criar um ecossistema aberto onde qualquer desenvolvedor, desde um estúdio gigante até um programador sozinho em casa, pudesse criar, distribuir e vender seus próprios aplicativos, isso foi o que realmente destravou o potencial do iPhone. Abriu as portas, né? Demais. Transformou o aparelho, que antes tinha funções definidas pela Apple, numa plataforma que podia ser expandida e personalizada infinitamente. A App Store não só criou uma economia nova, bilionária, a tal economia dos apps, Sim. como permitiu o surgimento de empresas e modelos de negócio que definem a nossa era. Pensa só, Instagram, WhatsApp, Uber, iFood, eles nasceram ou cresceram demais nesse ambiente. Nossa, verdade. Empresas inteiras que talvez nem existissem sem a App Store. Exatamente. E essa abertura toda, que foi ótima por um lado, também gerou debate, né? Sobre o controle da Apple, as taxas, a curadoria. Sim, essa tensão existe até hoje, né? Existe. A análise que a gente leu menciona essa dualidade. Por um lado, democratizou o desenvolvimento de software móvel como nunca. Por outro, colocou a Apple como a porteira desse jardim, com regras, aprovação, a famosa comissão de 30%, que vem sendo discutida e ajustada. É uma relação complexa. Mas o impacto inicial foi inegavelmente transformador. Mudou nossos hábitos de trabalho, diversão, comunicação, até como a gente se locomove. Aquele slogan cultural, "tem um app para isso", resumiu perfeitamente a nova realidade. Se a gente conectar isso ao cenário geral, a Apple Store foi um motor que multiplicou o valor e a utilidade do iPhone de um jeito exponencial. Entendido. Agora, avançando para hoje, o cenário é bem diferente, né? O iPhone não está mais sozinho, a concorrência é pesada. Como ele se posiciona hoje em dia? Olha, o iPhone de hoje é o resultado de anos dessa evolução constante. E apesar da concorrência forte, principalmente do ecossistema Android, a Apple conseguiu manter o iPhone como um produto de referência, né? Um objeto de desejo com uma base de usuários super fiel. E quais são os diferenciais hoje? O que a Apple foca? Os diferenciais vão muito além da comunicação básica. A câmera é um foco gigantesco. Chegou num nível de qualidade que, nossa, compete e para muitos usos até substitui câmera profissional. Muita gente usa para fotografia séria, para vídeo. Sim, a qualidade é impressionante. Outro pilar é o desempenho. Os processadores da série A,
que a Apple mesmo projeta, muitas vezes batem até laptops em testes de velocidade, os benchmarks. Isso vem muito dessa estratégia deles de fazer o próprio chip e otimizar o software para ele. E essa integração de hardware e software acaba se estendendo para o ecossistema todo, certo? Isso parece ser um ponto-chave hoje. Sem dúvida. Talvez o aspecto mais poderoso hoje seja essa integração profunda do iPhone com o resto do ecossistema Apple. O jeito que ele conversa fácil com o Apple Watch, com os AirPods, iPads, Macs, cria uma experiência muito coesa, muito amarrada. É super atraente para quem já tem outros produtos da marca. Ele vira o centro de tudo, né? Vira o centro dessa teia, o coração da vida digital de muitos usuários. E do ponto de vista do negócio, a Apple foi muito inteligente. O iPhone deixou de ser só um produto de hardware que você compra uma vez e virou o motor de um império crescente de serviços. Apple Music, iCloud, Apple TV+, a Apple Arcade, Apple Pay, Fitness Plus. A receita que vem desses serviços hoje é vital para o negócio. E fideliza ainda mais o cliente, claro. E, olhando para o futuro, esse formato de retângulo de vidro que dominou a última década, parece que está chegando num limite de inovação, não? O que a análise sugere que pode vir por aí? Essa é a grande questão, né? A pergunta de $1 milhão que paira sobre a indústria. A curto e médio prazo, a gente deve continuar vendo melhorias incrementais importantes. Telas ainda melhores, mais poder de processamento focado em inteligência artificial no próprio aparelho. E é dieta no celular. Isso, a tal da On-Device AI. E uma aposta muito forte em realidade aumentada, a AR. A Apple tem dado sinais claros de que vê a AR como a próxima grande plataforma computacional. Realidade aumentada. Como seria isso na prática? A ideia seria usar o iPhone ou talvez óculos conectados a ele para sobrepor informação digital útil no mundo real. Imagina, direções de GPS flutuando na rua na sua frente, detalhes de um produto na prateleira do mercado, tradução de placa em tempo real. Interessante. AR como a próxima interface. E a longo prazo, existe a chance do iPhone como a gente conhece hoje, sei lá, desaparecer? Virar obsoleto? A longo prazo, aí as especulações vão longe e são fascinantes. Alguns analistas futuristas acreditam que o smartphone físico como peça central pode sim, eventualmente, dar lugar a interfaces mais integradas ao nosso corpo, ao ambiente. Tipo o quê? Pensa em óculos de AR/VR bem mais leves, discretos, ou, quem sabe, num futuro mais distante, interfaces neurais. O processamento pesado poderia acontecer num aparelho companheiro que a gente carrega, talvez ainda chamado iPhone, mas sem tela, funcionando como um cérebro, ou ir tudo para a nuvem. Nossa! Nesse cenário, o iPhone evoluiria de um objeto que a gente segura para uma inteligência ambiente que nos ajuda. Essa visão de interfaces que meio que se dissolvem no ambiente é bem intrigante. E leva a gente a pensar, olhando para trás, para toda essa jornada, qual foi o impacto mais duradouro? Qual a verdadeira marca que o iPhone deixou? Além do sucesso de vendas... Eu acho que o legado fundamental do iPhone, e a análise reforça isso, não está só no hardware ou nos apps separados. Está na filosofia de tornar a tecnologia de computação avançada algo profundamente pessoal, intuitivo e poderoso. Tudo ao mesmo tempo. Pessoal, intuitivo e poderoso. Isso foi a materialização da ideia de colocar um supercomputador conectado com acesso a todo o conhecimento humano, ferramenta de criação, comunicação global na palma da mão, mas de um jeito tão simples que qualquer um pudesse usar sem precisar de manual. Essa busca constante pela simplicidade radical combinada com a capacidade. Essa foi a essência. Entendi. E essa filosofia, simplicidade, poder, intuição, foco na experiência, provavelmente vai continuar guiando as próximas ondas de inovação tecnológica, não importa a forma que elas tomem. Uma trajetória impressionante, sem dúvida nenhuma. Desde aquele celular tijolão que só ligava, passando pela revolução do toque dos apps, até essa visão de futuro com realidade aumentada, interfaces quase invisíveis. Recapitulando rápido nossa conversa. A gente viu como o iPhone surgiu num mercado fragmentado,
não só como um produto melhor, mas como um conceito diferente, transformando o celular em plataforma. Exato. Destacamos o papel central da interface multitoque e principalmente da App Store como o grande motor dessa transformação. Acompanhamos a consolidação dele como centro de um ecossistema de hardware e serviços. E demos uma olhada nas especulações sobre os próximos passos da computação pessoal. A gente agradece a análise do Conexão Digital por ter dado a base para esse nosso bate-papo. E como reflexão final, algo para a gente ficar pensando, né? Podemos pegar um ponto interessante que a fonte levanta. A possível ironia do destino. O mesmo aparelho que nos treinou a focar intensamente numa telinha luminosa pode ser o precursor de tecnologias como a própria realidade aumentada ou interfaces futuras que, na verdade, nos incentivem a olhar mais para o mundo ao nosso redor, interagindo com informação digital, mas contextualizada no ambiente físico. Em vez de se isolar na tela. Exato. Talvez a tecnologia futura permita interagir através dela, de forma mais integrada com o real. Como vai ser essa transição? Como ela pode reconfigurar, mais uma vez, a nossa percepção, a nossa atenção, nossa relação com a informação e com o espaço. É algo para a gente observar com muita atenção.